História 1. Estamos embarcando em nossa expedição anual, um ritual estimado enraizado em nossos dias de faculdade. Buscamos aventura e um descanso da rotina da existência cotidiana. Este ano, nos encontramos nos aventurando em uma trilha isolada, envolta em mistério e ostentando o charme da vontade imaculada. Unidos por uma amizade nascida do entusiasmo juvenil e cimentada por experiências coletivas, nós 5 entramos no santuário da natureza, com nossos corações animados e espíritos elevados. O dia inicial progrediu como esperado, cheio de risos que reverberaram pela floresta no estalar rítmico das folhas sob nossos pés, elaborando um hino de libertação. À medida que o crepúsculo se aproximava, montamos nosso acampamento. O céu acima de nós estava banhado em tons de laranja brilhante e roxos tranquilos. O ar estava denso com histórias e gestos, envolvendo-nos em um abraço caloroso do familiar. No entanto, conforme a noite se aprofundava, uma quietude desconcertante nos envolvia. Um silêncio tão profundo parecia agitar nossos joelhos, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração em antecipação ao amanhã. Encontramos uma trilha ausente de nossos mapas, sua existência quase um silêncio, contraponto à narrativa imponente da natureza selvagem. Movidos por uma curiosidade insaciável, seguimos seu caminho serpentino mais profundamente nas profundezas da floresta do que nunca. Estávamos em um enclave isolado, protegido pela densa copa da floresta e pelo olhar atento de árvores veneráveis, quando descobrimos uma vila escondida. Sua presença era revelada apenas para aqueles diretamente em sua borda. No instante em que entramos em vista, a atmosfera ficou densa, carregada com uma ameaça implícita. Olhos observadores nos examinaram das sombras, e os habitantes pararam, seus rostos gravados com surpresa e preocupação. Uma figura emergiu, exalando autoridade, seu olhar penetrante, perturbador, disse: "Você não deveria estar aqui." Ele pronunciou essas palavras com cautela. Tentamos justificar nossa presença e retirada, mas encontramos o caminho alterado, seu traçado agora desconcertante, desafiando nossa lembrança. Uma onda de pânico me dominou, como um rei para um pássaro enredado sob escolta. Fomos levados ao coração da vila, onde Leus, identificando-se como o líder, deixou evidente através de seu comportamento que nossa chegada não era apenas indesejada, mas percebida como uma ameaça. Enquanto a escuridão nos envolvia, estávamos confinados dentro de uma pequena cabana. Suas janelas protegiam a saída trancada externamente. A realidade sombria surgiu sobre nós. Éramos cativos em um reino alheio ao mundo externo. Nossas conversas se transformaram em esquemas silenciosos de fuga, nascidos de puro desespero. Os dias seguintes se fundiram em um impasse tenso sob a vigilância constante daqueles que nos consideravam intrusos. Embora o sustento fosse fornecido, cada morcel estava imbuído de medo. Aprendemos sobre o isolamento de longa data da comunidade, seus segredos zelosamente protegidos, incitando um medo frio dentro de nós. Para os forasteiros, éramos semelhantes a uma doença, um perigo à sua existência a ser neutralizado, se considerado necessário. As tentativas de diálogo para assegurar-lhes nossas intenções benignas foram recebidas com indiferença. Guiados pela diretriz de Elias, a comunidade agiu como uma entidade unificada, nos vendo como arautos de seu potencial. Descoberta privada dos nossos meios tecnológicos, nossos apelos ao contato com o mundo exterior foram rejeitados ou confundidos a cada dia com o dia seguinte. Sob um véu de tensão e estratégia clandestina, nossa determinação só se fortaleceu. O conceito de escape transformou-se de um mero vislumbre de esperança em nosso objetivo singular. Observamos meticulosamente seus padrões, a troca de guardas e aqueles momentos fugazes quando a vigilância parecia vencer, encontrando nesses breves lapsos de esperança frágil, mas persistente. Em uma noite envolta pela escuridão de uma lua nova, aproveitamos nossa chance. Sarah, com sua agilidade excepcional, conseguiu soltar as barras da janela, previamente enfraquecidas por dias de manipulação cuidadosa. Furtivamente, saímos um por um, nos misturando com a noite. Nossos corações batiam, ameaçando nos entregar à floresta. Outrora um paraíso de esplendor natural, agora se apresentava como um labirinto sinistro, cheio de perigos sombrios. O som de um galho quebrando sob os pés ecoava como um alarme acionado, tanto pela orientação celestial de cima quanto por uma vontade intrínseca para perseverar. Pressionamos, no entanto, à medida que as luzes da comunidade se distanciavam, uma percepção arrepiante surgiu em nós. Não estávamos desacompanhados. Elias, cujas estratégias foram aguçadas por anos de reclusão,
previu nossa tentativa de fuga. Figuras da escuridão apareceram, não armadas com hostilidade, mas com um conhecimento íntimo da terra, transformando o deserto em um lugar inescapável. Cada rota que escolhemos nos levou em círculos, todas as direções terminaram em impasse. A floresta e a extensão de seu domínio nos enredaram dentro de sua barricada natural. Presos e com as opções diminuindo, nos encontramos à beira de um desfiladeiro íngreme. A terra abaixo de nós ameaçava ceder. Os membros da comunidade se aproximaram, suas intenções não de nos prejudicar, mas de nos guiar de volta. Elias, iluminado pelo brilho da lua, revelou uma contagem marcada pela complexidade. Partindo, não ao seu alcance, ele declarou, suas palavras tingidas de inesperada melancolia, não por malícia, mas porque agora você carrega o peso do nosso segredo, um fardo imenso demais para seus ombros. Esse tenso impasse foi inesperadamente dissipado por um imprevisto advogado, uma jovem mulher da comunidade, cujo olhar permaneceu em nós com uma mistura distinta de curiosidade e empatia, avançou. Existe outra rota, ela ofereceu suavemente, sua voz um fino farol de esperança em meio ao nosso terrível estreito. Ela nos guiou ao longo da beira do desfiladeiro para uma trilha escondida, obscurecida por vegetação rasteira densa, despercebida por seus sentinelas. Siga este caminho para a liberdade, ela instruiu, seu olhar carregado com uma mistura complexa de apreensão e ousadia. Mas preste atenção a este aviso, você nunca deve retornar para a segurança de nosso povo. Navegar pelo caminho escondido era uma jornada perigosa através de arbustos e raízes emaranhadas, evidenciando os esforços da comunidade para permanecer desconhecida. Enquanto a primeira luz do amanhecer perfurava o dossel, o deserto gradualmente recuava, revelando um mundo intocado pela presença da comunidade isolada. Cansados, marcados pela provação, mas vivos, nós pisamos fora da floresta. Abraçamos o sol nascente, sua luz espalhando os resquícios de medo. O mundo externo, agora aparentemente mais vívido e cacofônico, parecia um reino que tínhamos esquecido momentaneamente. A entrada na sociedade foi recebida com incredulidade e perguntas que não poderíamos abordar totalmente. Embora a floresta e seus habitantes ocultos se tornassem um capítulo falado silenciosamente de nossas vidas, um vínculo profundo forjado por meio de adversidades compartilhadas, essa experiência nos alterou, deixando marcas indeléveis, tanto visíveis quanto invisíveis. No rastro de nossa provação e em meio à onda de reajustes e sussurros especulativos, abrigamos um profundo respeito pela santidade de existências ocultas e pelas medidas extremas que alguns empreendem para preservá-las. O que começou como uma busca pela aventura se transformou em uma lição séria sobre sobrevivência, um lembrete pungente da linha tênue entre a busca pela descoberta e o respeito por limites invisíveis. História 2. A emoção de fazer a transição para meu próprio apartamento era inegável. Situado no último andar, esta encantadora morada, banhada pela luz natural e aninhada no coração vibrante da cidade, era a personificação das minhas aspirações. Apesar da atividade agitada abaixo, existia um zumbido suave que dava vida às noites, fazendo com que tudo parecesse simultaneamente distante, mas reconfortante. Enquanto eu me acomodava para organizar meus pertences, uma profunda sensação de autonomia me envolveu, estimulante, mas assustadora em sua novidade. As semanas iniciais voaram, uma névoa de estabelecer novas rotinas e saborear a solidão da minha situação de vida. Aventurei-me em meu novo local, descobrindo cafés pitorescos e parques serenos, perfeitos para imersão na literatura ou introspecção. Cada um virou minha morada, parecia entrar em um refúgio pessoal, uma sensação de consolo que persistiu até que uma descoberta perturbadora interrompeu esta tranquilidade. Quando, em uma quinta-feira comum, em meio a uma pilha de materiais inconsequentes, encontrei um simples envelope branco, distinguido apenas pelo meu nome em uma escrita delicada, peculiar e desprovida de um endereço. Movido pela curiosidade, eu o abri, meio que esperando um gesto de boas-vindas. Em vez disso, uma mensagem perfumada me fez sentir um arrepio através de mim. Eu estava observando você. Você parece tão em paz em sua nova casa. Tentei descartá-la como algo mal concebido, talvez de um conhecido com o objetivo de me assustar, mas a risada antecipada nunca se materializou, apenas um silêncio opressivo enquanto eu ponderava a nota. Naquela noite, tranquei as portas e janelas, uma precaução anteriormente considerada desnecessária no meu retiro seguro em um arranha-céu. Uma semana se passou sem mais ocorrências,
permitindo que a carta desaparecesse em uma memória desconfortável. No entanto, uma nova perturbação logo se apresentou, um pacote indefinido evocando desconforto. Enquanto me esperava, trazia o mesmo roteiro inquietante, contendo fotografias minhas realizando minhas rotinas diárias. Uma revelação gritante de que estava sendo vigiado. Essa violação transformou meu refúgio em uma gaiola. A inquietação seguiu a cada som, aumentando a minha apreensão. Apesar de relatar à autoridade, a ausência de pistas concretas tornou os seus esforços mais intensos. A sensação de olhos invisíveis sobre mim intensificou o medo penetrante que nublou minha existência. Correspondências e encomendas subsequentes trouxeram percepções cada vez mais pessoais da minha vida, um observador silencioso registrando cada ação minha. Essa vigilância implacável lançou uma sombra sobre cada momento, o perpetrador permanecendo um fantasma evasivo. A companhia de amigos foi recebida com relutância. Meu medo de colocá-los em perigo era muito grande. Uma noite normal marcou uma escalada angustiante. Após meu retorno, a atmosfera do apartamento foi definitivamente alterada, uma presença sinistra atraindo sua visão de uma sombra sob a porta do meu quarto, onde nenhuma deveria existir. Essa percepção me enraizou no lugar, uma vontade irresistível de escapar colidindo com a percepção do meu enredamento nesta ameaça penetrante. Essa provação tinha entrelaçado o perseguidor tão profundamente no tecido da minha vida, me deixando preso em uma situação terrível, sem nenhuma fuga evidente. Para reunir coragem que eu não sabia que possuía, recuei silenciosamente enquanto ligava para o 911, do único quarto com uma fechadura, além da porta da frente, cuja chave eu acabei de lutar. Minhas mãos trêmulas traíram minha força enquanto eu sussurrava, relatando minha situação para a operadora, agarrando-me ao último fio de esperança. A espera pela polícia parecia uma eternidade, cada segundo amplificado pelo medo do barulho que poderia trazer meu pesadelo mais perto. A polícia revistou meu apartamento e descobriu minha porta da frente destrancada, confirmando meu pior medo. Meu apartamento estava vazio, guardado para uma nova carta, com seus rabiscos aterrorizantes em minhas costas, sempre vazias. Eu estava tão perto de você. Uma provocação, uma ameaça, uma garantia de mais por vir. Meus dias se transformaram em um borrão de entrevistas policiais, fechaduras substituídas e noites sem dormir. Os sofás do meu amigo se tornaram meu porto seguro, pois eu estava com muito medo de voltar para meu apartamento. A polícia era simpática, mas fraca. Suas mãos estavam amarradas sem evidências ou mesmo um suspeito. Meu perseguidor era um fantasma que não deixava vestígios, além das cicatrizes psicológicas que se aprofundavam a cada carta. Determinada a recuperar minha vida e não querer mais ser uma vítima, instalei câmeras de segurança, uma decisão que logo revelaria a verdade horripilante. A filmagem capturou meu perseguidor, uma figura envolta em escuridão se movendo pelo meu apartamento com um F assustador. Mas foi o momento em que o intruso se virou em direção a uma câmera, rosto obscurecido por uma máscara, que meu sangue gelou. A construção do portão era alguém do meu prédio, alguém que passei no corredor, com um sorriso, sem saber, cumprimentando meu atormentador com a gentileza de um vizinho. A revelação destruiu minha confiança na segurança da comunidade, conforto de rostos familiares. Eu confrontei meu perseguidor com a polícia ao meu lado, um confronto que levou à prisão deles, mas não ofereceu nenhum verdadeiro consolo. Um homem, um vizinho que morava apenas 2 andares abaixo, confessou uma obsessão que havia se transformado no pesadelo que consumiu minha vida. Seu apartamento era um santuário para suas paredes de vigilância, cobertas de fotos minhas e notas detalhando suas ilusões de um relacionamento que existia apenas em sua mente perturbada. A resposta que se seguiu foi mover-me para trás da cidade, o apartamento e a ilusão de segurança que foi roubada tão descuidadamente. O resultado foi o trauma, uma sombra que andou comigo, um sussurro no silêncio. Primeiro se tornou a fortaleza que eu reconstruí, paz pela paz, em um mundo que parecia agora lotado de ameaças invisíveis. Me ensinou sobre a resiliência do espírito humano, a força que podemos encontrar em lugares escurecidos pelo desespero. Me ensinou também sobre a escuridão que pode encontrar seu caminho nos cantos comuns de nossas vidas, onde os monstros usam as máscaras dos rostos cotidianos. Meu teio é de sobrevivência, de uma batalha para recuperar a paz roubada de mim e o lembrete da vigilância de que todos nós somos um outro em um mundo onde o perigo pode vir do último lugar que você espera. História 3. A primeira dica dos desaparecimentos de Eldridge veio de uma pequena coluna em um jornal local,
facilmente perdida entre as manchetes de destaque. Falava sobre 3 pessoas desaparecidas em um mês em Eldridge, uma cidade tão fora do caminho comum que mal aparecia nos mapas. Curioso sobre os escassos detalhes, pensei que poderia ser uma peça atraente para a revista que escrevo, pois mal sabia eu que essa curiosidade me levaria para uma história mais sombria e distorcida do que tudo o que eu esperava. A ponte estava quieta, o tipo de silêncio onde até o vento parece estar mantendo segredos. As pessoas estavam de boca fechada, rapidamente desviando o olhar sempre que eu mencionava as pessoas desaparecidas. Elas estavam com medo, isso era óbvio, mas do que ou de quem eu ainda tinha que descobrir. O jogo mudou quando conheci a Sra. Weaver, uma bibliotecária que passou sua vida inteira em Eldridge. Tomando um café que parecia ter sido feito há uma semana, ela contou tudo sobre uma antiga base militar nos arredores da cidade, abandonada desde a Guerra Fria, que havia sido tomada por um culto conhecido como a Ordem da Verdadeira Luz, que era sobre purificar a humanidade, isolando-a do mundo supostamente corrupto lá fora. Movido por uma mistura de curiosidade jornalística e uma crescente sensação de desconforto, eu fiz meu caminho até a base. Quanto mais perto eu chegava, mais silencioso ficava, até que tudo que eu conseguia ouvir eram meus próprios passos. O lugar era uma cidade fantasma de prédios decadentes e pistas cobertas de vegetação, mas foi a porta parcialmente aberta para os bunkers subterrâneos que chamou minha atenção. Era como voltar no tempo. O ar estava mofado e a única luz vinha da minha lanterna, piscando sobre velhos cartazes de propaganda sobre as virtudes da solidão. Os aposentos eram a parte mais assustadora. Coisas pessoais estavam espalhadas e desenhos de crianças estavam colados nas paredes, um forte contraste com a loucura das crenças do culto. Acabei encontrando uma sala grande com cadeiras, todas voltadas para um altar com um livro cheio de divagações sobre o fim do mundo. Então, sussurros me levaram a uma porta trancada. Atrás dela, encontrei as pessoas da cidade desaparecidas, vivas, mas despedaçadas. Elas compartilharam suas histórias de serem sequestradas pelo culto, disseram que o mundo lá fora tinha acabado e que elas eram as escolhidas, mas seu captor desapareceu, deixando-os esquecidos no subsolo. A história que escrevi explodiu a tampa da Ordem da Verdadeira Luz, desencadeando uma investigação nacional. Eldridge começou a se curar, saindo de sob a longa sombra do culto. Para mim, a escuridão daquele bunker permaneceu. Os contos daqueles que ajudei a resgatar são um lembrete constante de quão profunda a crença pode se transformar em loucura. Esta provação me ensinou sobre a resiliência humana. Apesar de tudo, os sobreviventes estavam juntando suas vidas, um testamento de sua força contra a manipulação dos cultos. Esta não era apenas uma história sobre pessoas desaparecidas ou um culto perturbado, foi um comentário mais profundo sobre a natureza humana, a linha tênue entre crença e insanidade. Ressaltou a realidade de que as histórias mais horripilantes são muitas vezes verdadeiras, espreitando logo abaixo da superfície da vida cotidiana. Como jornalista, é meu trabalho descobrir essas histórias, não importa quão escuras, porque ao sombrearmos a escuridão, aprendemos a apreciar a luz ainda mais. História 4. Nossa viagem para o Grand Canyon, que deveria ser uma divertida aventura familiar, se transformou em algo saído de um filme de terror. Éramos apenas eu, minha esposa Sarah e nossos filhos, Eli e Jack, todos animados, incapazes de parar de conversar enquanto dirigíamos das paisagens movimentadas da cidade para as terras agrícolas tranquilas, e, finalmente, para a beleza austera do deserto. Estávamos fazendo um bom tempo, dirigindo durante a noite, com as crianças dormindo no banco de trás, quando decidimos parar para abastecer em uma cidadezinha tão fora do radar que nem estava no nosso mapa. O posto de gasolina estava assustadoramente silencioso, com apenas uma luz piscando. Eu estava enchendo o tanque e Sarah entrou para pagar. Foi quando nossa noite tomou um giro direto para o território do pesadelo. Ouvimos um grito abrupto, interrompido por Sarah, que saiu parecendo tão abalada quanto eu me sentia. Provavelmente deveríamos ter ido embora, mas alguma curiosidade, talvez um sentimento de que precisávamos ajudar, nos fez dar uma olhada. Dirigir pela cidade parecia estar em uma história de fantasmas, com suas ruas desertas e edifícios sombrios. No final da estrada, encontramos um antigo armazém, com luzes e gritos vindos de dentro. Deixei Sarah e as crianças no carro e fui olhar mais de perto, apenas para ver algo assustador, um grupo de homens ao redor de alguém amarrado e assustado. Fui visto e, de repente, era tudo sobre sair dali rápido. Tentamos escapar,
mas eles estavam prontos para nós, com armas nas mãos, bloquearam nosso caminho. Naquele momento, percebi o quão séria era nossa situação. Sarah virou o carro e flertou. O que se seguiu foi uma perseguição saída de um filme de ação, mas tudo o que queríamos era fugir e proteger nosso filho. Ao final, tivemos que abandonar o carro e fugir, nos escondendo no deserto. Cada som nos fazia pular, com medo de que nos encontrassem, mas não encontraram. Ao amanhecer, estávamos sozinhos, mas longe de estar bem. Voltando para a segurança, éramos uma mistura de alívio, exaustão e descrença sobre o que havia acontecido. Sua história levou a uma investigação que revelou o lado negro daquela pequena cidade. Contando essa história agora, sinto uma mistura de catarse e um arrepio ao lembrar do quase acidente. O que deveria ser uma viagem de família memorável se transformou em um lembrete gritante da imprevisibilidade da vida e da resiliência. Não sabíamos que tínhamos isso, nos mudou, nos tornou mais fortes juntos, mas também nos deixou com sombras que perduram. História 5. Eu estava no meu último ano de faculdade quando surgiu a oportunidade de um ensaio clínico para um novo medicamento que alegava melhorar as funções cognitivas, reduzir a ansiedade e melhorar o foco. A compensação foi generosa o suficiente para cobrir o restante da minha mensalidade, então eu não hesitei. Vi isso como uma situação vantajosa para todos. Eu poderia contribuir para o progresso científico enquanto garantia meu futuro financeiro. Quão ingênuo eu era! As avaliações iniciais foram completas, envolvendo vários exames de saúde e avaliações psicológicas. Fui considerado um candidato perfeito. Eles estavam procurando por jovens adultos saudáveis, sem condições subjacentes, e eu me enquadrava no perfil. O teste, conduzido por uma empresa farmacêutica de renome, prometeu monitoramento rigoroso e ação imediata a qualquer sinal de efeitos adversos. Confortado por seu profissionalismo e potenciais benefícios, assinei. Nos primeiros dias, foram tranquilos, tomei a pílula todas as manhãs, no horário marcado, minhas aulas e segui com minhas rotinas diárias. Se alguma coisa, eu senti um aumento nos meus níveis de energia e concentração, minhas notas melhoraram e meu humor também. Era tudo o que eles prometeram, até que não eram. Cerca de 2 semanas depois, os pesadelos começaram. Sonhos vívidos e aterrorizantes que pareciam muito reais. Eu acordava encharcado de suor, com o coração batendo forte, incapaz de distinguir o pesadelo da realidade. Eu relatei isso aos supervisores do estudo, que notaram minhas preocupações, mas me garantiram que era um efeito colateral temporário, provavelmente devido ao corpo se ajustando à medicação. Mas os pesadelos eram apenas o começo. Comecei a ouvir sussurros fracos, no início, depois ficando mais altos, mais insistentes. Era um ruído de fundo que me seguiu durante todo o dia. Eu não conseguia me concentrar na aula, não conseguia aproveitar os momentos com meus amigos. Os sussurros se transformaram em vozes, acusando, ameaçando, sempre fora de vista. Eu estava apavorado, convencido de que estava perdendo a cabeça. Entrei em contato com os supervisores do julgamento novamente, mais insistentemente. Desta vez, eles pareciam preocupados, mas sugeriram que poderia ser relacionado ao estresse, não necessariamente um efeito colateral da medicação. Eles ofereceram aconselhamento, mas insistiram que eu continuasse com o julgamento. Eu me senti preso. A compensação antes era uma bênção, agora parecia uma corrente me prendendo a esse pesadelo. Ele aumentou rapidamente a partir daí. Comecei a ver coisas, sombras se movendo no canto do meu olho, figuras paradas no final da minha cama, me observando. Eu não conseguia dormir. Eu mal conseguia comer. Eu era uma casca de meu antigo eu, pulando ao menor som, estremecendo suas sombras. Meu desempenho acadêmico despencou, meu relacionamento sofreu e eu me isolei, com medo do que eu poderia ver ou ouvir na presença de outros. Pedi para ser retirado de um julgamento, mas a empresa foi evasiva. Eles alegaram que precisavam de mais dados, que minhas experiências infelizes foram inestimáveis para suas pesquisas. Eu me senti traído, uma cobaia sacrificada em prol do progresso. Meus pedidos de ajuda foram recebidos com garantias de que estavam fazendo tudo o que podiam, mas por trás de suas palavras eu senti um desespero para manter seu projeto no caminho certo, independentemente do custo para participantes como eu. O ponto de ruptura veio uma noite, quando as alucinações se tornaram tão intensas que eu não conseguia dizer se estava acordado ou sonhando. As sombras tomaram forma, sussurrando, provocando, alcançando-me. Eu me tranquei, eu mesmo no banheiro, o único lugar onde me senti um pouco seguro,
e liguei para o número de emergência fornecido pelos supervisores do teste. O que se seguiu foi uma confusão de atividades. Fui removido do teste, hospitalizado para observação e recebi medicamentos para neutralizar os efeitos do medicamento do teste. Nas semanas seguintes, descobri que não era o único participante experimentando efeitos colaterais graves. A empresa tentou minimizar os incidentes, atribuindo-os a problemas de saúde mental não relacionados ou a estressores internos e externos, mas à medida que mais de nós nos apresentávamos, compartilhando nossas histórias, o padrão se tornou inegável. O medicamento era perigoso e a empresa sabia. Eles escolheram arriscar nossa saúde por causa de sua pesquisa. O teste foi finalmente encerrado, mas o dano estava feito. Muitos de nós ficamos lidando com as consequências. As cicatrizes psicológicas não foram facilmente curadas. A empresa enfrentou processos em reação pública, mas nenhuma quantia de compensação poderia desfazer o dano. Eu vi minha vida se formar lentamente, retornando a alguma aparência de normalidade, mas a experiência deixou sua marca. Estou desconfiado das promessas feitas por aqueles no poder, dos sacrifícios que eles estão dispostos a fazer em nome do progresso. Eu compartilho minha história não para simpatia, mas como um aviso. Por trás da fachada de inovação e avanço, há vidas humanas individuais sendo brincadas com devemos questionar, examinar e responsabilizar aqueles que colocam suas ambições acima do nosso bem-estar.